Glória a Deus, sejam bem-vindos a essa terça-feira de Conexão Interferente. E essa conexão, ela é interferente, ela é uma conexão real, porque a palavra de Deus, ela interfere em tudo na nossa vida. A palavra de Deus interfere em tudo. Aquilo que nós recebemos e aquilo que nós entregamos. Em todo momento, o dar e o receber, eles interferem em todo o sistema. E nós estamos debaixo dessa palavra tão viva, que muda o curso de tudo e que quanticamente, enquanto nós estamos falando aqui, declarando nesse momento, coisas estão acontecendo por essa frequência, porque estamos declarando e anunciando com fé aquilo que vive em nós, a nossa fé viva, a presença viva, o Senhor que é vida em nós. Irmãos, que bênção que chegamos na semana de João 16. Nós estamos nessa semana de transformação quântica, de uma tristeza para uma alegria. E eu amei essas três palavras, irremovível, essa alegria é irremovível. E essa alegria ela é completa, ela é verdadeira. A gente pode colocar na ordem de verdadeira, irremovível e completa. Vic, aleluia. Você tem um Vic aí para você, de victory. Você tem então essa verdadeira alegria, essa irremovível alegria, ninguém pode tirar. Tinha um louvor que era assim, né? A alegria do Senhor, a nossa força é: ninguém pode tirar, ninguém pode roubar. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Ninguém vai tirar, ninguém vai roubar. E ela é completa. Glória a Deus. Da tristeza para a alegria. Então nós temos ali em João 16 muita riqueza do Senhor que eu quero compartilhar nessa terça-feira, onde nós temos uma verdade progressiva, uma verdade que avança de uma direção viva, que guia pela revelação inédita, e nós vamos falar dessa direção viva, revelação inédita, dessa profundidade de caminhos insondáveis. Glória a Deus por aquilo que o Senhor encontra espaço em nós para depositar uma riqueza insondável, as riquezas de Cristo. Glória a Deus por essa conexão. Irmãos, a nossa aflição ela é temporária. Nós passamos por muitas situações diariamente e nós precisamos estar atentos com os olhos na eternidade para que aquilo que é temporário não roube a nossa visão. Eu falo isso porque eu tenho vivido esses últimos dias uma guerra constante, a cada instante, e é algo intenso. Guerra aqui, ali, tantas situações acontecendo, e as pessoas, né, com quem eu às vezes convivo, um ou outro que viu uma situação, né, pela sua crença, enfim, fala assim: tu tem que se benzer. Porque as pessoas atribuem a nossa situação leve e momentânea tribulação a um olho gordo, né? É alguém que está com inveja, é isso, é aquilo. Não, as nossas tribulações, elas têm uma origem. E essa origem está no Senhor e o resultado está no Senhor, porque toda a nossa vida está nele. Então, tudo aquilo ainda que o inimigo criou situações, tudo veio do Senhor, é da parte do Senhor. O inimigo faz... Olha só, o que o inimigo fez com Jó? Né? Não foi lá, ele quis a vida de Jó. Mas se tu olhar bem a história, basicamente Deus terceirizou um serviço com Satanás. Vai lá, faz isso, pode isso, porque o Senhor estava aprovando e limpando Jó. Então as tribulações, elas sempre vão trazer um eterno peso de glória quando nós olharmos para ela com a sua verdadeira percepção do Espírito, que ela é leve e momentânea. Mas naturalmente nós olhamos e pensamos: não passa nunca, o que está me acontecendo? Meu Deus, só mais isso hoje. Não, só faltava isso. E as coisas vão cooperando aparentemente para uma destruição, né? Aparentemente para contra o testemunho, mas justamente é ali que o Senhor quer trazer o testemunho. Deus não quer uma pessoa que sabe fazer. Ele quer fazer por meio daquele que não sabe. Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. Deus pega as coisas que não são e faz essas coisas serem. E as que são, ele tira a força delas, deixam de ser. Porque é assim que o Senhor faz, porque é o poder dele que opera em nós. E o nosso total esvaziamento é justamente para que o poder dele opere em nós. E todas as coisas vão acontecendo para te prensar, né, para extrair o melhor de nós. E eu sei, irmãos, que não é fácil. Eu falo todas essas coisas
quando eu tive também um dia difícil, uma semana complicada, um final de semana que foi cheio de situação que aparentemente não foram resolvidas, situações não resolvidas, coisas que nós criamos expectativas, planejamos, de repente não é nada daquilo. E o que eu preciso? Me submeter ao Senhor, me submeter ao seu senhorio e não deixar que a alegria seja roubada, porque ela é irremovível, ela é Vic, amém? Ela é verdadeira, ela é irremovível, ela é completa. O que mais eu preciso? Nada. Eu tenho a alegria do Senhor, eu vou me alegrar no Senhor. E muitas coisas constantes querem nos roubar dessa alegria, para que você não desfrute da presença, não desfrute da realidade, para que você fique preso a situações que você acha que tem que resolver, que você pode resolver, ou que você precisa dar um jeito nelas. Descansa. Respira fundo. Descansa. Encontra um horizonte, desfruta e, Senhor Jesus, nós precisamos sair desse modo operacional da nossa vida para um modo espiritual, desfrutável do Senhor e deixar que as coisas elas sejam coordenadas por esse fluir, pela frequência da palavra de Deus. Isso é a nossa verdade. Irmãos, essa é a nossa verdade. Amém? Então, a nossa aflição, ela é temporária. E a nossa alegria, aleluia, permanente, prevalecente e eterna. A alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, obrigada porque temos a tua alegria. Não vou me entristecer pelas coisas que estão acontecendo. Eu vou me alegrar no Senhor. Vai ter um caminho mais alto. O Senhor vai fazer. Ele vai confirmar. E Ele faz isso de uma forma tão soberana, né? Ele cuida, Ele zela, Ele é um Deus de amor. Treme tudo aqui, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deixa eu ajeitar aqui esse pedestalzinho. Glória a Deus. A alegria do Senhor, ela é a tua força. Inclusive esse texto, quando Neemias fala, as pessoas mais antigas, né, que viram a glória, a primeira glória do templo e todas as coisas, eles estavam tristes, né? E aí Neemias falou, não, hoje é dia de se alegrar, de comer carne gorda, de se divertir, hoje é festa e celebração. Então, a alegria do Senhor é a nossa força para celebrar as coisas novas, para que as referências antigas caiam por terra e nós possamos ter uma referência somente no Senhor, que faz tudo novo todos os dias. Temos uma novidade no Espírito para desfrutar. Você vai falar, Senhor, eu quero da novidade do Espírito hoje para desfrutar. Eu quero essa novidade, Senhor. Eu quero me alegrar nessa verdade. Ah, Senhor Jesus, eu quero isso em Ti, Senhor. As coisas velhas, experiências antigas, glória a Deus por tudo que nós já vivemos, mas já passou. Deixa o Senhor te dar vida nova, experiência nova, palavra nova, mover novo, se abra para o novo do Senhor. Eu quero ler então em João 16:13, que diz assim: quando vier, porém, o Espírito da realidade, ele vos guiará a toda a realidade, porque não falará por si mesmo, mas falará o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha a revelação do Senhor aqui. Ele vai anunciar, esse é o Consolador. Sabe quem é esse? Aquele que habita em nós. Amém. 1 Coríntios 2:10. Bom, eu quero primeiro falar desse, depois eu leio 1 Coríntios 2:10. Aqui então nós temos a verdade progressiva de uma direção viva. Ele vai anunciar as coisas que hão de vir. Nós somos guiados a toda a verdade. Você tem uma direção viva. Eu não tenho uma palavra morta. Eu não tenho uma direção condicionada e nem óbvia. Eu tenho uma direção viva. Eu gosto muito do texto de Isaías 31:21, que fala sobre essa voz que vai te dizer qual é o caminho, né? E andai por ele. É uma voz, irmãos. Nós somos guiados, o Espírito que habita em nós nos guia a toda a verdade. Quantas coisas mentirosas que se apresentam diante de nós diariamente. Situações que o inimigo coloca, fantasias, mas nós temos esse Espírito que nos guia a toda a verdade. Verdade nos teus relacionamentos, verdade nos ambientes, verdade naquilo que você desfruta do Senhor, dessa palavra. Ele vai te guiar a toda a verdade, a verdadeira, a realidade, a verdade, a realidade. Amém?
nós somos guiados por uma direção viva. Então você vai consultar o Senhor, você vai consultar a vida interior, vai consultar essa unção interior. Senhor, o que eu faço agora? Senhor, me dá a direção nisso. Durante todo esse dia, Senhor, me dá a direção. Durante toda essa noite, fala comigo. Durante esse momento que eu estou aqui, Senhor, me direciona, porque você vai ter essa realidade no teu espírito, essa sensação, a confirmação, a resposta daquilo que você precisa fazer. De repente está sinalizado, de repente está muito claro, faça isso, faça aquilo, está muito claro. E o Senhor vai clarificando todas as coisas para que você ande seguro e avance para o testemunho. Nós temos um testemunho, irmão, para concretizar, para entregar. Tem algo que o Senhor está extraindo de nós. Então você vai falar para o Senhor, me guia. Quantas situações que nós queremos fugir delas. Mas há uma presença viva que te fez estar nesse lugar até hoje. Então pede para o Senhor, Senhor, o que falta completar neste cenário, nesse testemunho? O que falta aqui, Senhor? Porque o Senhor está nos quebrantando por um propósito superior, para a vinda do Senhor. Faz parte de amadurecer a noiva. Que nós tenhamos experiências de quebrantamentos, experiências particulares, de quebrantamento, de disciplina do Espírito, de sermos tratados, porque isso nos faz viver coletivamente a marca desse corpo, né? Porque até que todos cheguemos. Então há mesmo uma busca individual e há a nossa unidade para que até que todos cheguemos se cumpra. Cheguemos a essa unidade. Até que o corpo esteja totalmente constituído de cada parte renunciada, disciplinada no Espírito, trabalhada pelo Senhor. Amém? Então nós somos guiados a toda a verdade. Em segundo lugar, depois de que eu sou guiado, eu recebo a revelação do Espírito. Nós temos a revelação do Senhor, porque aqui em 1 Coríntios, eu vou abrir aqui rapidinho, só um minuto, irmãos. Eu estou com a Bíblia da Restauração, então como ela tem bastante nota de rodapé, às vezes as páginas ficam meio distantes. 1 Coríntios 2:10 diz assim: a nós, porém, Deus o revelou pelo Espírito. Aliás, o versículo que vem antes é o versículo que eu cantava muito, de uma banda chamada Fruto Sagrado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Não lembro agora o ritmo, mas... tem preparado. Se eu achar, eu coloco aqui na live até. Mas vamos lá. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqui fala, mas a nós, porém, Deus o revelou pelo Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Mas Deus revelou, não chegou ao coração humano, está aqui. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano que Deus preparou, mas Ele nos revelou no Espírito, porque esse Espírito, ele esquadrinha todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Olha que poder, olha que bênção que nós carregamos, que é o receber a revelação de Deus. Sabe o que é isso? Luz. Você recebe luz do Senhor, revelação, e de repente está tudo diante dos teus olhos. Porque primeira coisa, você é guiado a toda a verdade. Você ouve essa voz, você tem uma direção viva, uma presença que é viva. E depois você recebe revelação. Sabe, o Senhor vai te dar essa sensação da vida interior, daquilo que está acontecendo. O Senhor nos dá a revelação e você vai viver dessa luz. Amém? Ninguém me falou nada. O que está acontecendo? O Senhor vai te revelar todas as coisas para o seu propósito. O Senhor revela. E glória a Deus. Eu cantei aqui um trechinho toda desafinada. Mas é tão especial porque esse versículo me marcou muito mesmo. Eu sempre pensei, olha, o que Deus preparou para nós, né? Coisas que ninguém viu, que tu nem pensou em orar por aquilo, porque aquilo nem chegou no teu coração para poder se transformar numa oração, né? Num desejo, em algo que nós pensamos que podemos viver. Não, nem consegui pensar. E isso é a palavra de Deus, né? O Senhor, ele realiza além daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Olha que
Que maravilhoso. Isso é a revelação de Deus na tua vida. Aonde você é consolado por essa revelação. Que alegria eu tenho a revelação do Senhor. Que alegria eu sou guiada pelo Senhor. Que alegria que eu tenho uma direção viva e que alegria que eu tenho uma revelação inédita. Deus vai falar com você, vai falar conosco coisas que nós nunca ouvimos. Vai nos dar revelação de coisas que nunca chegou ao nosso ouvido, ao nosso coração, e nem os nossos olhos não viram. O Senhor vai trazer revelação para você e isso vai alegrar o teu espírito. Como é bom ter o Deus que fala conosco. Em terceiro e último lugar, nós entregamos. Então eu sou guiada, eu recebo essa revelação e agora eu entrego. Nós entregamos as insondáveis riquezas de Cristo, pregando o evangelho do Senhor, liberando aquilo que recebemos, porque se eu estou cheia do Senhor, eu não me esforço para falar alguma coisa, eu simplesmente fluo nessa revelação, eu fluo nessa verdade, não há um esforço natural, há uma vida real. E quando nós temos uma vida real, nós não precisamos explicar como vivemos, porque o Espírito testifica do nosso espírito. Porque não é mais sobre justificar isso ou aquilo, é sobre desfrutar do Espírito, do Cristo que cada um carrega. Porque justamente temos aqui, né, deixa eu ler o texto, Efésios 3, 8, um pouquinho mais para frente aqui, Efésios capítulo 3, versículo 8, tá na próxima página, diz assim: a mim, que sou menos que o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo como evangelho. E eu vou continuar porque ele fala, e iluminar a todos para que vejam qual é a economia do mistério, o qual ao longo das eras esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e autoridades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus. Ele se manifestou. Então aqui nós temos Paulo declarando que ele, que é o menor de todos os santos, ele recebeu a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, porque eu sou, eu recebo e eu entrego. Caminhos insondáveis, riquezas insondáveis. Em 2 Coríntios 6 fala assim: como pobre, mas enriquecendo a muitos, ainda que a condição exterior seja desprezível para esse mundo, nós somos cheios de riqueza, cheios dessa profundidade, porque a riqueza ela está escondida, ela está guardada, mas nós temos esse acesso a esses caminhos profundos para revelar esse caminho através da pregação do evangelho, através da palavra que flui de nós, de quem realmente tem uma experiência com Deus vivo. E isso é maravilhoso, irmãos, nós somos ricos do Senhor. Ricos dessa revelação, ricos de realidade, você é rico da verdade de Deus e isso precisa te alegrar. Olha quantas pessoas estão agora querendo enriquecer, né? Com uma casa, um investimento, que benção que você pode, o Senhor te deu inteligência para tantas coisas, mas que o teu coração não pode estar nessas coisas. Qual é a verdadeira riqueza? O que eu de fato vou preservar? O que realmente eu vou guardar? O que para mim é importante é a presença viva do Senhor. O que para mim é importante é ter Cristo em mim, é expressar esse Cristo e é isso que eu vou guardar todos os dias da minha vida. Por isso, por esse tesouro que eu vou lutar todos os dias. Eu não posso ficar preocupado porque a bolsa caiu, aumentou, o dólar, isso ou aquilo. A economia, o presidente, olha quantos assuntos. Irmãos, o mundo tá caótico. A situação tá tão extrema, né? Que a gente já não fazia parte desse mundo, né? Sentia meio estranho, mas agora a gente não quer mesmo ser parte, graças a Deus, né? Ele nada tem em nós nada temos nele, aleluia. Porque tá surreal de viver aqui, nesse mundo tenebroso, mas nós estamos resplandecendo essa luz, há uma vida em nós.
E glória a Deus, irmãos, glória a Deus, porque está tudo desse jeito, mas nós temos o Senhor. Não importa, nós vamos enriquecer a muitos. Não importa, o mundo está cego nos seus interesses, na sua vaidade, na sua busca vazia por mais e mais e mais, né? Status, mais benefícios desse mundo, enfim, coisas que alegram a alma, o ego e todas essas coisas. Mas de repente você encontra uma alegria que estava escondida e descobre que essa alegria, ela é verdadeira. Descobre que essa alegria irremovível, ela é completa. Oh, Senhor Jesus, eu encontrei esse tesouro, eu encontrei o Senhor, eu vou desfrutar do Senhor porque eu tenho essa insondável riqueza de Cristo e eu vou manifestar, eu vou expressar, dispensar essa riqueza poderosa que é o Senhor. Que essa seja a tua alegria todos os dias e todo o resto, nada mais importa, porque ter o Senhor é tudo que nós precisamos. Graças a Deus, você tem o Senhor, você pode desfrutar desse Senhor. Por isso, nesse dia, busque a Deus enquanto se pode achar. Saia das tuas demandas, das coisas não resolvidas. Olha quantas coisas eu queria ter resolvido hoje. Quantas coisas eu queria ter agilizado, né? Tirar da frente, fazer um check aqui. Isso que já foi. De repente, não consegui, irmãos. Tinha muita coisa. A agenda mudou de novo. Tem um dia que eu tô batendo com a agenda de Deus, né? Mas estou me submetendo à agenda dele. Me curvando porque a dele é soberana. Mas, de repente, aquilo tudo que nós fazemos, dá a impressão que se está resolvido o problema, eu estou em paz. Não, eu continuo em paz, sem ter resolvido nada. O Senhor é aquele que vai à minha frente. É o Senhor que eu tenho, não precisamos de mais nada. Amém? Então você tem hoje a transformação quântica. Você tem hoje da tristeza para a alegria. Dá esse salto mesmo, da tristeza para a alegria. Não entra nesse espírito de depressão. Não entra nesse jogo do inimigo, nessa química maligna, maliciosa de Satanás, que te deixa completamente vazio, sem luz. Sabe, porque até sem sol, quando você não tem ativação da vitamina D, você fica depressivo e por muitas outras coisas junto. É claro, alimentação, falta de atividade física. Quando a tua rotina, ela tá virada para você mesmo, pro teu ego, para as suas frustrações. Mas quando você se abre, né? E você está como um girassol que se vira para o sol, né? Ele se gira para o sol. Você então se abre para essa luz. E aí muito mais do que vitamina D e qualquer química natural do teu corpo, você tem luz do Espírito para enxergar e desfrutar que você não é essa pessoa que você achou que você era. Você é filho. O Senhor te resgatou para uma filiação, para uma paternidade eterna. E isso é a nossa alegria. A tua aflição? Temporária. E a tua alegria? Prevalecente. Senhor Jesus, obrigada porque temos uma alegria prevalecente. Tu és a nossa alegria, Senhor. Completa, Senhor. Verdadeira, irremovível, Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos, que essa terça você desfrute dessa verdade espiritual, que essa conexão nossa seja completamente interferente na tua vida e nas tuas reações. Deus te abençoe. Se você desejar, nesse momento, faça a tua consagração na nossa chave Pix, que é igrejavinhedo.com. Você pode entregar a tua oferta, o teu dízimo, como você crê, da forma que você acredita, derramando da forma que você crê que deve ser derramado, daquilo que o Senhor te toca para fazer, porque tudo é o Senhor. E nós vivemos aqui em uma conexão orgânica, onde as pessoas são despertadas organicamente para a sua entrega. Deus desperta o suprimento em cada lugar. Nós cremos assim, vivemos assim, nos alegramos por isso. É uma alegria viver inteiramente suprida pelo Senhor. Deus te abençoe e te supra em tudo. Shalom. Senhor Jesus, oramos nessa terça-feira, Senhor Deus, por conexões verdadeiras. Oramos por verdadeiras amizades, verdadeiras unidades entre as igrejas, entre os irmãos. Oramos, Senhor Deus, oramos por todos que necessitam dessa unidade, desse pensamento, dessa voz que vem do Senhor, que vem dos mais altos céus. Oramos por todas as bênçãos que vêm do Senhor, os mais altos céus, para nós, para as nossas vidas, Senhor. Oramos porque todos os que são guiados pelo ruar do Senhor são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão,
para conduzi-los novamente ao medo. Ao invés disso, receberam um ruar que nos torna filhos, por meio do qual chamamos Abba. O próprio ruar dá testemunho a nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros do Senhor e co-herdeiros de Jesus. Se sofremos com Ele, a fim de também sermos glorificados com Ele. Não acho que os sofrimentos pelos quais passamos agora sejam dignos de comparação com a glória que será revelada em nós no futuro. A criação aguarda com muita expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, porque a criação foi submetida à frustração, não por vontade própria, mas por causa de quem a sujeitou. Entretanto, foi-lhe dada a esperança segura de que ela também será libertada da escravidão, a decadência e usufruirá a liberdade que acompanha a glória e os filhos de Deus terão. Sabemos que até agora toda a criação geme como se tivesse dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do ruar, gememos interiormente enquanto continuamos esperando o ardor para sermos feitos filhos, isto é, temos o corpo redimido e libertado. Nessa esperança somos salvos. Contudo, se vemos o que esperamos, não se trata de esperança, afinal, quem espera por aquilo que vê? Mas se continuamos a esperar pelo que não vemos, então aguardamos ansiosamente por isso, com perseverança. De forma similar, o ruar nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, como devemos, mas o próprio ruar intercede por nós com gemidos muito profundos para serem transmitidos por palavras. E aquele que investiga os corações conhece exatamente o pensamento do ruar, porque sua intercessão a favor do povo de Deus está de acordo com a vontade divina. Além disso, sabemos que o Senhor faz todas as coisas cooperarem para o bem de quem o ama e é chamado de acordo com o seu propósito. Pois aquele a quem conheceu de antemão também determinou antecipadamente que se conformassem com o padrão do seu filho, para que possa ser primogênito entre muitos irmãos. Aos que determinou de antemão também chamou, e aos que chamou também considerou justos. Aos que foram considerados justos também glorificou. Que então diremos essas coisas? Se o Senhor é por nós, quem poderá ser contra nós? Aquele que não poupou o próprio Filho, mas o entregou a favor de todos nós, será possível que nós, tendo dado seu Filho, não nos dê também todas as coisas? Portanto, quem acusará o povo eleito do Senhor? Com certeza Deus não o fará. Ele é quem os faz serem considerados justos. É o Senhor quem os justifica. Quem os punirá? Com certeza não será Yeshua, que morreu, mais do que isso, ressuscitou e encontra-se à destra do Senhor, e está agora pedindo a nosso favor. Quem nos separará do amor de Yeshua? Tribulações, tempos difíceis, guerra? Como diz Otaná, por tua causa somos condenados à morte todo o dia, somos considerados ovelhas para o abate. Não, em todas estas coisas somos supervencedores, por meio daquele que nos amou, porque estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem outros governantes celestiais,
nem o que existe, nem o que está por vir, nem poderes do alto, nem das profundezas, nem qualquer outra coisa criada será capaz de nos separar do amor do Senhor, que procede mediante Yeshua nosso Senhor. Por isso, abençoa-nos, Senhor Deus, digno de verdade, digno de toda palavra, digno de todo o amor que vem dos mais altos céus, digno, Senhor Deus, de todo louvor, de toda bênção, digno, Senhor Deus, de tudo, Senhor Deus, digno de tudo que vem dos mais altos céus, digno, Senhor Deus, é o teu nome, Deshem, nome acima de todo nome, Senhor Deus, digno de louvor para todos sempre. Aleluia, Senhor, por tudo aquilo que Tu é em nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor Deus. Abençoa-nos com a Tua vida, pois digno, totalmente amável, totalmente digno é o Senhor em nossas vidas. Aleluia, amém, amém, amém. Salmos 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Caí em tribulação e tristeza. Oh, 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 oh. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego. Porque o Senhor tem sido generoso. Oh, oh. Tem sido generoso. Oh, 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 oh. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos. E eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Oh, 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 oh. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Oh, 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 oh. Paparada. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Oh, 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 oh. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh,
Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Aleluia! Entrai por suas portas com ação de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendize-lhe o nome, porque o Senhor é bom. E entrai por suas portas com ação de graças e com seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendize-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. A sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! E celebrai com júbilo ao Senhor. Todas as terras servi ao Senhor com alegria. Todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Só Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. 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 Celebrai com júbilo ao Senhor. Aleluia. Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavra, se deles não se ouve nenhum som. Não entanto por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e suas palavras até o fim do mundo. Até os confins do mundo. Aleluia, Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, permanece para sempre. Verdadeiros são seus juízos, igualmente justos, igualmente justos. E mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado.
desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Sim, são mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Salmo 122. Me da gusto que